A baixa produtividade na primeira sessão ordinária do ano na Câmara de Araraquara chamou a atenção da população, que esperava mais dos novos vereadores. Na primeira sessão ordinária do ano, composta pelos 18 vereadores da nova legislatura, o único assunto em pauta foi a votação dos membros das comissões. Sem nenhum projeto na ordem do dia, os parlamentares aproveitaram para agradecer pelos votos recebidos nas urnas e até mesmo para criar uma polêmica. Foi o caso da vereadora Tainara Faria, do PT, que usou a tribuna para questionar o motivo da leitura de versículos da Bíblia durante as sessões. Eu acredito que aqui, sendo a Casa do Povo, ou a gente defende o Estado laico, onde nenhum trecho de Bíblia é lido, ou a gente abre espaço para todas as religiões, para que todos aqui se sintam acolhidos. Porque a gente não pode permitir que o povo aqui se sinta acanhado por não ser o católico, o evangélico, ou não fazer parte desse povo cristão que lê a Bíblia. Apesar de polêmico, o assunto logo perdeu força quando o presidente da Casa afirmou que a leitura da Bíblia está no regimento interno da Câmara e que somente poderá ser alterado pela maioria dos vereadores. Para que haja qualquer tipo de mudança, tem que partir da vereadora, qualquer tipo de iniciativa, e tem que ter o apoio subscrito aí por 1/3 dos vereadores da casa. Então, precisam de 6 vereadores apresentando essa proposta para ser aprovada pela maioria do plenário. Antes da primeira sessão ordinária realizada esta semana, os novos vereadores de Araraquara já haviam se encontrado outras 2 vezes no plenário para discutir um projeto da prefeitura em relação à reforma administrativa. E nas ruas, a população demonstra estar atenta ao trabalho dos vereadores. Eu espero que eles cumpram com o dever deles, que faça mais melhorias sim, pela cidade. Porque a maioria dos vereadores passados não conseguiram se reeleger. Então o povo não são tonto, o povo não são bobo, eles estão de olho. Obviamente que espera-se que a Câmara Municipal, os componentes que hoje estão atuando na Câmara Municipal, sejam mais, é claro, mais atuantes. O presidente da Câmara justifica a falta de conteúdo na primeira sessão ordinária do ano. O que acontece é que na terça-feira nós já tivemos a sessão e não houve tempo hábil do Executivo encaminhar um projeto dentro do que a gente havia preconizado, que é encaminhar na quinta-feira o projeto, para a gente debater na sexta, para gerar o parecer na segunda, para ser votado com segurança na terça-feira. Essa semana, na próxima sessão, certamente devemos ter alguns projetos do Executivo para ser apreciados pela nossa Câmara. Eu acredito que não se tenha que fazer mais leis, adequar as que já existem, ver o que não existe, propor leis que realmente vão funcionar, porque a gente tem lei aí que não funciona. Então, eu acredito que a produtividade é algo muito restrito, porque para além de produzir, o vereador ele precisa fiscalizar e fazer com que a lei realmente aconteça e seja cumprida. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Direto de Araraquara, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan. Para a gente debater esse assunto, eu converso agora com o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, a primeira sessão ordinária do ano poderia ter sido mais produtiva? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan, Pussi e todos que nos acompanham pela Clube. Quem assistiu a primeira sessão sentiu que foi um tom muito morno, né? Muito cheio de aperto de mãos, um vereador alisando o outro, enfim. Não é esse tipo de coisa que a população está esperando, a gente sabe disso, né? É claro que também é muito cedo ainda para a gente falar sobre a produtividade em si, porque é preciso que a gente entenda a produtividade da Câmara, né? Uma Câmara que desenvolve bem o seu trabalho, ela não consiste nos vereadores apresentarem uma churrada de projetos de lei, por exemplo, como a população às vezes acaba tendo essa percepção, né? A qualidade, a produtividade da Câmara, ela tem que estar concentrada sobretudo na qualidade do debate público e na capacidade tanto técnica quanto política dos representantes em conseguirem debater projetos de grande importância para o município que via de regra são projetos que vêm do Poder Executivo. Saber diferenciar o papel também do Executivo e do Legislativo, não é, Bruno? Sim, isso é perfeito. Muitas das vezes as pessoas procuram os vereadores sistematicamente para demandarem determinadas resoluções de problemas que são de total competência do Executivo, né? Então isso acaba realmente tornando, vamos dizer assim, mais difícil, né, a própria atividade parlamentar. Só que volto a insistir, é preciso que a gente cobre dos representantes uma postura séria, porque os problemas não são fáceis, a cidade ela está recheada de problemas, como a gente sabe, e 2017 vai ser um ano extremamente complicado do ponto de vista político. Nós mostramos na reportagem que a única pauta da sessão ordinária foi a votação dos membros das comissões. A gente sabe que as comissões são extremamente importantes, mas nem sempre funcionam. Como ficar de olho para que elas sejam efetivas? Esse é um ponto fundamental, porque na verdade as comissões, via de regra, e eu não falo apenas de Araraquara específica, né, com base até em estudos de maneira comparada,
comparada no Brasil por todas as comissões, nas câmaras municipais elas tendem a funcionar muito mal. Por que eu digo isso? Porque os vereadores que acabam ocupando as comissões, ou eles não têm conhecimento jurídico, ou eles não têm conhecimento técnico a respeito do correto trabalho das comissões. Qual que seria esse trabalho, né? O trabalho de você funcionar como uma espécie de atalho à discussão que vai ser feita no plenário. Ou seja, os projetos quando entram na Câmara, eles têm que ser alvo de deliberação e de discussão prévia na comissão, para que a qualidade desses projetos, dessas proposituras que depois serão avaliadas em plenário, já tenham passado por um primeiro filtro, né? O fato é que muitas das comissões acabam funcionando apenas no papel. Elas não têm efetividade quando a gente vai acompanhar o dia a dia de trabalho das câmaras, o que é ruim, de maneira geral, para a qualidade da deliberação política. O presidente da Câmara afirmou que pretende reunir sempre os vereadores na semana anterior à sessão para conseguir debater e discutir melhor os projetos. É uma medida importante? Eu acho que essa medida é importante não só para o Legislativo, mas como para o próprio Executivo. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar que Legislativo e Executivo eles estão mais próximos do que a gente poderia imaginar num primeiro momento, né? Por conta da divisão dos poderes, a gente tem aquela ideia, que muitas vezes é equivocada, de que o Executivo deveria ter uma agenda, o Legislativo outro, ser sempre oposição. Acho que não é isso que deve acontecer. Os poderes têm que estar próximos, dialogando, e um maior tempo para que se possa avaliar os projetos, conversar, dialogar mais, entrar em acordo membros dos partidos, a própria base de governo esteja um pouco mais claro para eles o que é o conteúdo do projeto e por onde há possibilidades de emendá-lo, de alterá-lo, é fundamental. E isso exige um prazo prévio. Então, eu acredito que, nesse sentido, a presidência da Câmara tem acertado em fixar, né, em entrar em um acordo com o Executivo para que esses projetos possam ser avaliados com uma certa antecedência. A população precisa se aproximar dos vereadores ou são os vereadores que precisam estar mais próximos da população? Como é que se faz essa ponte? Eu acredito que, do ponto de vista da representação política, essa é uma via de mão dupla, na qual os vereadores precisam estar preocupados em cada vez mais em terem mandatos transparentes, colaborativos e participativos, porque isso, inclusive, é uma das fontes de legitimidade do próprio Poder Legislativo, que no município tem uma característica adicional, que é o maior contato entre o vereador, né, e o representante político. Então, portanto, os vereadores precisam ter no horizonte que eles precisam estar circulando pelos bairros, atendendo as pessoas no gabinete e fazendo o máximo possível para corrigir os problemas que estiverem ao alcance deles dentro da cidade. Por outra via, o cidadão precisa, sim, estar preocupado com uma dimensão, estar bem informado a respeito do que pode ou não pode fazer um vereador. Bruno Souza da Silva, muito obrigado por essa entrevista aqui no Jornal da Clube. E em instantes eu volto com outras informações aqui de Araraquara. Pucci. Obrigado, Jonathan.